Pensa num papo especial. Agora multiplica. Patrícia Boni, ela foi a minha professora de astrologia na Gaia, 2014, 2015. Ela deu aula para mim já no terceiro semestre, se eu não me engano, salvo a memória, salvo engano, né? E foi muito legal, assim, porque eu tive aula do básico, depois do intermediário, do médio e tal, foi muito legal, prática. E ela me deu aula de astrologia e psicologia, astropsicologia, né? Assim que chama. E a cabeça fez buf, porque ela é muito sábia, né? No sentido mais profundo, nesse olhar da astrologia. E aí eu fiz esse convite para bater esse papo com ela. Foi muito especial, mas muito especial. A minha sensação, ou a minha intenção, né, foi de dar um presente para ela, assim, no sentido de agradecimento. E aí ela, não contente, me deu outra aula. Foi isso, assim, foi mega especial. Então, astrologia e saúde, com vários insights, né? Casa 6, casa 1, e aí falou um pouquinho do meu trabalho, que estava em alta, né? Nesse sentido da astrologia no trato da dependência química. E tem várias sacadas, sabe? Várias, assim, várias. Você vai adorar. Vamos lá bater esse papo, vamos lá, vamos ver. Né? Patrícia Bode, astrologia e saúde. Oiê, Oi, Rodrigo. tudo bem, Paty? Eu tô bem, e você? Como é que tá? Tudo em paz. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rodrigo. Quer se apresentar? Pode falar de você. Bom, primeiro, naturalmente, eu quero agradecer o convite. Para mim sempre é uma honra participar desses encontros, essas lives, que é o caminho que nós estamos tendo atualmente, por compartilhar, né, essa questão da astrologia. E a questão minha com a astrologia ela é simples, porque eu sou uma aprendiz dos astros, e eu estava fazendo uma conta aqui, Rodrigo, eu vou fazer o retorno de Saturno do tempo que eu dou aula, porque eu comecei, na verdade, a aula e foi em 94, então, né, daqui a pouco eu já estou fazendo o primeiro retorno de Saturno. E para mim sempre é um prazer imenso, seja na participar de grupos, seja na parte das aulas, seja na parte da formação de alunos, porque aprender e transmitir conhecimento, isso vamos dizer assim, para mim é um presente também. E assim também, seja com a parte das aulas, seja com a parte dos atendimentos, eu estou atualmente, né, desde 2001, dando aula na Gaia, Escola de Astrologia, da qual vários de vocês, né, tive a honra de conhecer lá também. Legal, Paty. Seja bem-vindo aí. É um presente te ter. O Paulo falou aqui boa noite. Boa noite, Paulo. Sejam bem-vindos todos. Patrícia Boni, astróloga. A gente vai falar de heranças e desafios no mapa astral, como flores do mesmo caminho, né? Eu fico muito feliz, assim, de poder compartilhar, de poder ouvir, de poder aprender. Para mim é um presente. A gente vai bater esse papo aí, espero que vocês gostem. A gente vai interagindo, conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês vão colocando. A gente vai batendo esse papo aí de forma leve e trazendo esse conhecimento, né? Dividindo, né? Por onde nós começa, Paty? Você que fala. Olha, primeiro assim, né? Quando nós conversamos sobre essa questão da cura ou da doença, e você acabou sugerindo o título, que você fala a cura e a doença como flores do mesmo caminho. Primeiro, eu só posso agradecer o título, né? Que a gente até brincou quando você fez o convite, mas por que você utilizou o termo flor? Quando você também imaginou, né? Deu essa ideia. Então, na verdade, quando eu pensei na flor, foi em homenagem a você, né? No sentido de te homenagear e fazer um trocadilho de uma forma que ficasse harmônica, né? Porque sempre quando eu faço o tema, eu penso no convidado, né? E aí, em você, eu simbolizei essa flor aqui nesse sentido, né? Nossa. Dessa beleza, dessa harmonia. Agora agradeço em dobro, né? Muito obrigada. Mas quando eu li, né, que você sugeriu também, e eu penso o que é essas flores do mesmo caminho, e a princípio não poderia deixar de vir na minha mente a questão da rosa. Porque a rosa, a gente tem inúmeros simbolismos, nós temos inúmeros mitos, seja deusas da mitologia, seja sempre como um simbolismo de amor e beleza. E depois também, quando nós observamos a rosa, tem as cores. Quantos não são os mitos? O branco que representa a pureza, o vermelho que representa a paixão. As pessoas hoje falam isso de uma maneira, às vezes, até banalizada. Mas se fosse buscar o conceito na sua origem, é uma coisa muito interessante, né? Porque também essa questão das cores. Mas por que eu pensei a rosa, já que estamos falando de cura, de doença e nos tempos atuais?
porque a rosa ela tem as pétalas, ela tem o perfume e ela também tem os espinhos. Espinhos nem é o nome correto de se tratar rosa, ela tem outro nome técnico, mas a maioria concebe, né, popularmente o espinho. Então, o que eu posso pensar hoje, principalmente nos momentos e no tema que nós vamos conversar, é entender o que é esse perfume e o que é essa questão dos espinhos que a gente enfrenta. E eu acho que para a gente compreender um pouco essa questão também dentro da astrologia, eu acho que nós precisamos anteriormente passar por um contexto em que vai falar dessa relação, do que é esse equilíbrio, esse desequilíbrio, no que se diz respeito ao coletivo, o que se diz respeito ao eu e o que diz respeito ao outro. E por que isso? Nós sabemos que, coletivamente, nós estamos numa guerra de sobrevivência. Ou seja, todos nós sabemos que estamos no momento de uma pandemia, onde, curiosamente, todos nós precisamos, naturalmente, do ar puro, e quanto das vidas não estão morrendo de asfixia. É interessante quando a gente já começa a ter o entendimento de como que esse paralelismo ele acaba se integrando, vamos dizer assim. Eu acho que nada é em vão. O homem nunca teve, né, nesse sentido, a oportunidade, nesse momento, de pensar nesse equilíbrio. Então, quando a gente fala a cura e a doença, em termos coletivos, nós estamos falando da própria relação do homem em respeito ao planeta que ele vive. Então, Respeito à natureza. E assim, né? Quanto nós dependemos desse equilíbrio, nós mesmos humanos, né? Enquanto condição humana, nós destruímos. Então, acho que nós temos uma doença instalada, em termos naturalmente coletivos, porque atravessamos uma pandemia. Aí nós precisamos ter um entendimento quando nós falamos do pessoal, que se fala tanto da empatia com o próximo, e se fala tanto de momentos de liberdade. E é verdade. Só que nós estamos lidando, nós todos já sabemos, né, que estamos lidando com um vírus letal, de fácil propagação. E o que acontece, né? As pessoas confundem um pouco o que é esse respeito com o próximo com relação à liberdade. De fato, se fala assim, eu tenho a liberdade de usar ou não usar uma máscara, mas entende o quê? Eu tenho a liberdade para infectar o próximo. Porque quando nós usamos a máscara, a gente não está só a proteção individual. Nós estamos protegendo o próximo. Então, eu estou trazendo alguns equilíbrios, ou até questão de desequilíbrio, com relação ao nível pessoal. E para mim o que está faltando muito hoje é a questão do discernimento. Quanto mais reativos nós somos frente a isso, discernimento não existe. Então, nós estávamos conversando há pouco, né, Rodrigo, falou dessa bombardeio de informações que se tem hoje, e o quanto dessas informações também pede um discernimento, até para ver se isso trata de uma fake news ou não. Então, eu estou achando que a gente precisa equilibrar mesmo essa questão do que é esse respeito, que a gente fala a própria natureza, o que é esse respeito ao próximo, para a gente compreender depois por que a cura e a doença vão estar nesse mesmo caminho. Então, eu tenho que pensar também o que sou eu e quem é esse próximo na vida e nesse contexto que nós estamos vivendo hoje. Porque é claro que fala assim, gente, é meio, não pode aglomerar. Isso independe da causa. Independe da causa. Então, nós sabemos o que fazer. Agora, está faltando um pouco, né? Desde quando, eu lembro que fizemos um trabalho lá na Gaia, o ano passado, quando começou essa questão da pandemia. E a gente fala assim, né, uma crise, né, a gente fala de falta de imunidade e de humanidade também. Nós vivemos hoje, infelizmente, uma doença muito séria, um desequilíbrio muito grande, que é a falta de humanidade. E aí nós falamos assim, mas será que existe algumas tentativas para se trabalhar isto, nessa questão da humanidade? E assim como essas redes sociais tem muita porcaria, né? Vamos falar o português, claro, mas tem muita coisa boa também. E quando você me fez o convite para vir falar sobre essa questão das flores, cura e doença, eu vi uma mensagem, acho que foi através deve ser do Facebook, que dizia sobre alguns países que eles estão adotando algo que chama biblioteca humana. E você fala, o que é uma biblioteca humana? Essa iniciativa de alguns países, eles não emprestam livros, né? Eles emprestam uma pessoa para que tenham
pessoas que estejam dispostas a ouvir a história dela durante 30 minutos. Com qual finalidade a biblioteca humana? Para se acabar, para se entender, através dessa proximidade, a trabalhar o preconceito, seja qual for a história do outro. Seja compreender a história do outro. Porque toda vez que nós entendemos a história do outro, é mais difícil a gente julgar. Porque você está ouvindo. Por isso que eu achei muito interessante. E por quê? Essa questão está aumentando a imunidade em favor da humanidade. E principalmente, não escolher livros pela capa. Eu achei tão fantástico, porque tem coisas que, mediante a tanta dificuldade que a gente passa, tem coisas que temos que abrir nossos olhos para a beleza que tem junto. Isso toca o coração, porque está falando de humanidade. Então, só para a gente compreender, de alguma maneira, como é que nós vamos ver essa questão desse equilíbrio e a tão falada essa questão da liberdade. Nós trabalhamos com vírus letal, e nós trabalhamos com vírus de computador também, né? É interessante, porque nunca teve tanta disponibilidade no mundo digital. Mas também, o quanto nunca se propagou tanta desinformação. O quanto se propagou tanta desinformação e a falta desse discernimento que leva as pessoas a uma polaridade, a uma violência, a uma briga. Então, assim, o vírus em si, né, nós estamos trabalhando com vírus letal, nós estamos trabalhando com essa questão do quanto que as redes sociais elas estão ditando comportamentos humanos e a gente não está dando conta para isso. Então, eu acho muito importante, quando a gente pensa desequilíbrio, a gente pensar, antes de qualquer coisa, a ter discernimento. Então, assim, só para a gente chegar na questão da astrologia. Mas falamos do coletivo, do outro, e tem a questão do eu, né? Quando você fala o individual. E quando nós pensamos nessa questão do corpo, mente e espírito, porque nós vamos entrar já, né, de como é que a astrologia vai ajudar também, não só a ter esse entendimento coletivo, porque é só acessar astrólogos do mundo inteiro que discutem com seriedade o que é astrologia mundial e o que está sendo essa pandemia. Tem N gravações, tem material muito rico na internet que acho que você já deve também, com certeza. Já vi algumas lives que você fez que tocaram também no que eram esses planetas transpessoais e como que isso também tanto afeta no coletivo e também no individual. Pois bem, como que tudo isso dentro desse equilíbrio ou desequilíbrio afeta, né, quando a gente pensa corpo, mente e espírito? Corpo, mente e espírito não é um modelo novo, porque se a gente caminhar um pouco na história, isso é um modelinho grego, né? Mas enfim, que eles utilizavam até na construção das cidades, né? Quando eles faziam esse modelo, mas não vem ao caso agora. Mas como que isso afeta a nossa conversa aqui? Primeiro, o corpo, a gente fala quando vamos falar do equilíbrio, a gente pode falar tanto no universo do psiquismo, como nós falamos do corpo físico. E o corpo físico mundo das sensações, o mundo concreto, e a gente diz assim, né? Quem nunca adoeceu, quem nunca desequilibrou, e que isso não se manifestou naturalmente no universo físico. Então o corpo, ele vai ser a manifestação primeiro, que a gente pode até entender também como astrologia e saúde, ela vai intervir para buscar esse equilíbrio individual também. Então é que eu falei que antes, entendeu? Oi, pode falar. Eu estou aqui, primeiro que eu estou aqui parado e querendo só te ouvir, né? Aí eu tenho que lembrar tudo junto. E eu não me surpreendo que é uma alegria te ouvir. Eu lembro muito das aulas, assim, né? Que foi quando eu comecei a ter aula com você, foi aquela coisa assim, nossa, né? Parece que a mente vai explodir. Você fala, nossa, tudo isso, né? E aí quando você fala desse processo, eu penso muito assim no olhar assim, de macro e microcosmo, né? E a gente vem descendo em escala, né? Até chegar no indivíduo. E aí, quando você colocou e ficou perfeito, assim, essa ilustração sua do lance da humanidade, eu penso no sentido que, assim, que enquanto coletivo, até chegando a expressar no olhar aquariano, enquanto coletivo, somos um corpo, né? Somos um todo, né? E não tem como a gente estar bem se uma parte desse corpo está adoecido, né? Acho que falta um pouco desse senso de que, enquanto tiver uma parte dessa nossa humanidade que ainda está adoecida, que ainda está na miséria, que é a desigualdade social, e agora a consequência disso que a gente está dizendo, que é esse vírus, não tem como a gente viver bem. Porque chega a ser uma ignorância, né? Até uma burrice nossa, no sentido, porque isso volta para a gente
como resultado, né, cai no nosso colo, né, essa ignorância, a gente é cobrado pelo preço dessa falta de humanidade, né, a gente acaba sendo, não tem ninguém que está livre, né, da consequência, né, tanto social, em todas as esferas, né, e aí quando você fala a gente chega no individual, aí ele está fazendo a mesma relação, né, desse microcosmo. Eu concordo em gênero, número e grau, Rodrigo, porque se nós mesmo criamos a ameaça, e nós estamos vendo isso, quando você fala do coletivo, do que é a célula individual e do que é as células coletivas, né? Por quê? Diz respeito aos povos, né? A gente está vendo agora, diz respeito ao povo indígena. É a erosão, né? No próprio solo, que se torna impróprio para a agricultura, da qual nós nos alimentamos. Então, isso acaba afetando. Eu concordo total com o que você falou, porque enquanto nós não tivermos a consciência dessa ferida, ok? Vai ficar difícil caminhar, mas o importante são toda essa questão desses encontros em todas as esferas, tudo que possibilita esse diálogo para que isso seja trazido à consciência. E é mais importante, né? O micro que somos nós, né? Nós recebemos a Constituição que está no macro. Porque agora entrando no reino da astrologia, nós sabemos que a realidade celeste e terrestre, elas são a mesma expressão. E quanto mais o homem se afasta da natureza, maior a possibilidade da destruição, da devastação, do desastre, né? Desastre vem de desastre, desacordo com os astros. Então a gente tem que prestar um pouco de atenção nisso, não como uma crença, mas como a oportunidade de um estudo. Eu digo oportunidade de um estudo porque quando eu comecei a astrologia, eu achava que o mundo era apenas o que eu conhecia. Só que eu não conhecia a astrologia. Então, nós erramos quando achamos que o que nós não conhecemos não existe. As coisas existem, só que tem que ter a tua boa vontade, né, para ir buscar todos os conhecimentos em qualquer esfera que seja. Para a astrologia é fácil responder isso, aquela da qual está a sua vocação. E aí todo mundo se torna... Oi. Desculpa. E é uma coisa assim muito é difícil até de classificar, né? Porque quando a gente fala assim, né, do homem se afastar da natureza, e aí eu acho que veio muito... eu não sei que época que isso se falou, mas eu acho que é muito do mundo ocidental, né? Esse olhar mais cético para o processo, e a gente olha a natureza como espectadores, né? Como se a gente não fizesse parte do processo, né? A gente se põe à parte e olha tudo acontecendo como se a gente não fosse parte integrante de todo o contexto, né? Chega a ser uma prepotência ridícula, né? No sentido assim, de colocar acima de tudo que a gente precisa para sobreviver, né? Sim. No âmbito de... junto de todos os espinhos que a rosa traz, né? Compreender isso também no âmbito de o que é ser esse feliz, né? Mas se nós vamos chegar ao conceito de felicidade, não a felicidade que é vendida, né? Enfim, que tem uma felicidade falsa que é vendida nas redes, mas enfim, cada um é dono de si, cada um tem todo o potencial para querer ou não se desenvolver. É claro que, para algumas, a gente está falando de desigualdade social, e eu concordo que para algumas situações isso se torna bastante difícil. Mas, vamos retomar um pouquinho para essa questão do que é a cura e a doença, e como lidar com as enfermidades sobre o viés da astrologia. Primeiro, se nós voltarmos na história para entender toda a contribuição, é só ir buscar referências do Antigo Egito, buscar depois elementos do Tetrabiblos com o astrólogo Ptolomeu, o Hipócrates, enfim. E nós vamos, naturalmente e historicamente, perceber que esses médicos e toda essa contribuição eram astrólogos. Então, primeiro que a astrologia e essa área médica andavam juntas. Mas eu tenho que fazer aqui uma observação, porque... embora eu e Luísa Papaléu, nós damos curso de astrologia e saúde na Gaia. Patrícia, por que vocês não dão curso de astrologia médica? Porque nós não somos médicas, embora a Luísa ela tenha um vasto conhecimento na área de saúde, por todo o tempo que ela tem de formação e de prática e de profissionalismo, mas é astrologia e saúde. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente compreender o quanto é possível usar
esse mapa astrológico para lidar com a enfermidade. Começa aqui, se nós compreendermos que o que é a cura, que é a própria origem da cura está no ato de cuidar. E, novamente, eu, o outro e o coletivo. Se a cura ela vem da sua origem, o ato de cuidar, então nós devemos entender o que é o autocuidado, o cuidado com o outro e o cuidado com o coletivo. Então, a gente começamos a falar de uma cura no âmbito coletivo, individual e, como eu disse anteriormente, ligando o outro também. Bom, como é que a gente faz essa relação, né? A gente, quando fala lá, vamos falar da astrologia e psicologia, a gente fala que a lua é o cuidar, já que a gente falou do cuidar. A lua é como acolhemos no mapa, como cuidamos no mapa, o sol são as facetas durante a nossa vida que são reveladas, enfim, a própria vitalidade, né? Porque sol é vida. Agora, gente, vai funcionar a mesma coisa na questão da saúde. Em que sentido? A gente fala assim, bom, a lua, a gente fala que ela rege o campo das emoções. A gente fala lua é emoção. A lua, no processo de saúde, ela vai reger quem? O estômago. Por quê? A astrologia, ela se faz por analogia. Então, se a relação do estômago, que é um processador de alimentos, a lua é um processador de emoção. E é curioso, né? Porque essa questão do fermentar, o estômago produz o ácido clorídrico, por exemplo, por isso que quando produz muito esse ácido dá azia. E aí você vai fazer uma relação do que é a lua na representação numa manifestação física e o que é a lua nessa manifestação, os demais planetas naturalmente, no campo emocional e por que não no metafísico. Então, quando que nós entendemos que a manifestação física, a gente consegue entender essa simples, a fisiologia e a anatomia de cada sistema no corpo físico, você vai conseguir buscar elementos para ajudar na tua reflexão e buscar a cura nesse sentido. Sempre lembrando, gente, que todos nós desequilibramos, tá? Não é para pegar qualquer, eu tenho dor de estômago, eu tenho uma doença, porque isso é reflexo de um desequilíbrio em todas as áreas que nem nós falamos. Não somos perfeitos, né? Ô, Paty. Oi. Não vai muito longe, né? Porque eu brinco sempre no sentido de trazer a constatação, né? Aí quando eu trago as referências, eu falo assim, pensa, analisa, vê se não é isso, né? E aí quando você fala da lua regendo a questão do estômago e trazendo esse fio para as questões emocionais, eu penso muito assim, simploriamente, quando eu estou emocionado, quando eu estou ansioso, quando eu estou nervoso, e eu sinto sempre esse pulsar no estômago, né? No sentido de essa ânsia, essa dor até no estômago e todo esse processo que é essa emoção sendo conduzida, né? E até puxando o gancho no sentido que a gente vai falar depois, né? Dos meninos que eu trato aqui, no sentido da dependência química, e já no estágio avançado de doença, uma das características que é evidente é a ansiedade, né? A ansiedade a ponto da pessoa vomitar com vontade de usar, ter que ir no banheiro, ter uma ansiedade, não segurar o intestino e desregula todo esse processo que está ligado a essa questão emocional, né? Sim. E você, naturalmente, quando fala essa ansiedade relacionada a esse órgão, ok? É exatamente isso que vai dar nesse universo do psiquismo, ok? E é isso que vai dar quando a gente tem o entendimento do que é a fisiologia desse sistema. É tão curioso, porque tem uma outra... um outro estudo recente, que principalmente nós que vivemos essa situação de pandemia, que quase 80% das doenças da atualidade, elas são psicossomáticas. Porque o sintoma existe. Não é que ele não existe, ele está lá. Né? Mas não é muito complexo, o que exige um grande discernimento em função do que o mundo está vivendo hoje. Toda essa mudança radical e brigando, né, com um microzinho, né, vírus letal que se propaga de uma maneira rápida e que põe em xeque a vida humana. Então, isso assim, toda essa relação é interessante, Rodrigo, porque ela não é complexa. Se você entende o sistema e você entende o que são os planetas, o que são os signos, o que são os aspectos, você faz essa relação.
A gente fala do Hipócrates, que ele falou dos 4 temperamentos, e ele trabalhou os temperamentos focados totalmente na área de saúde, porque ele era médico. Depois nós tivemos outras contribuições, quando se fala do temperamento, quando Jung vai falar das tipologias do que é o temperamento. Mas como a gente está voltando um pouco para Hipócrates, ele falava assim do o elemento ar, o sistema respiratório, e ele falava assim, porque lá está o sopro, lá está o espírito animador. Então, quer dizer, nós pegamos naturalmente um conhecimento já muito antigo e que é utilizado até hoje. Por quê? Depois você vai falar assim, bom, o mapa tem uma propensão a uma fragilidade, por exemplo, no respiratório. Você não vai chegar lá para o cliente, né, e fazer um arsenal de doenças, não. Porque você vai falar, olha, né, pneumonia, tuberculose, etc. Não, mas entender que tem uma fragilidade nesse órgão. Não é à toa que outras contribuições, esse órgão, quando é afetado, e outras medicinas também, ele se liga à tristeza. E nós estamos vivendo uma experiência de uma pandemia que ataca o respiratório. Será que existe tristeza nisso tudo? Em termos coletivos ou em termos individuais? Parece curioso pensar nessa questão. Agora... Ô, Paty. Oi. Ainda pegando o gancho dessa analogia, a gente vive hoje, né? Até antes da pandemia também tinha estudos onde se mede o PIB, né? O crescimento econômico, mas ao mesmo tempo a infelicidade, a depressão, os fármacos, né? Para a ansiedade, para a depressão, para todo esse processo, aumentaram um monte, no sentido de ficar evidente de que a gente cresce economicamente, né? Por esse olhar dessa economia, do jeito que é instalada, porém, a gente cada vez mais, pelo consumismo, por todo o processo, a gente está ficando infeliz, está se reduzindo, horas de trabalho, sem realização, e todo esse processo acontecendo. Né? Não tem como, isso é muito evidente, né? Cada vez mais. E é curioso isso que você traz, Rodrigo. Veja que interessante, né? Nós trabalhamos, tem um conceito na astrologia que chama aspectos planetários, né? Que são as distâncias angulares entre planetas. E se nós prestarmos atenção, aspectos, nós usamos harmônicos ou desarmônicos. O que está em harmonia ou desarmonia? Porque desarmonia gera uma tensão. E isso que nós usamos na astrologia, que sempre foi usada, teve uma contribuição de alguns séculos antes de Cristo, de Pitágoras, através de leis da acústica, que é a mesma, né? Ele que falava da questão das distâncias angulares, ele atribuía isso à questão da acústica e de toda a contribuição que ele tem com a própria numerologia, enfim. Mas por que eu quero chegar aí? Porque dentro desse conceito, nós usamos oitavas superiores e inferiores. Então, oitavas, dentro do... Quem conhece um pouco de música, não é meu caso, tá? Mas para quem tem esse entendimento, são essas proporções, são esses campos vibratórios e essas proporções que geram. E você tocou num tema engraçado. Engraçado nada, não tem nada de engraçado, triste. Porque muitas vezes, quando você fala essa ambição, o PIB alto, e todo mundo triste, todo mundo doente. E quando você me fala isso, Rodrigo, eu penso numa triangulação de casas que se chama 2, 6 e 10. Por exemplo, por que eu estou trazendo essa questão? Para entender se vivemos ela numa oitava superior ou inferior. Porque se eu usar 2 como recurso, o que é? A ganância. E a 6 é a saúde. O que essa pandemia nos trouxe? A ganância não compra a saúde. Porque você podia ter um poder aquisitivo muito alto e você não tinha atendimento. E era quase um sorteio às vezes. E em nome de um status. Então, quer dizer, isso seria uma oitava inferior que está sendo mostrado para nós. Porque essa relação doentia, quer dizer, né? Eu falo da ganância, tá, gente? Não tem problema nenhum com riqueza, com gerar recursos. Respeito à posse, não importa quanto tem. Mas o respeito à posse é natureza de casa 2. Agora, será que se realmente nós respeitássemos esses recursos, ok? Nós não teríamos uma sociedade mais justa? Eu pergunto isso porque aí seria uma oitava superior. Então, toda essa relação que acaba trazendo uma enfermidade muito grande, individualmente para a sociedade, isso acaba trazendo danos e prejuízo para todos nós.
Então, talvez está na hora de, com discernimento, nós percebemos como que podemos melhorar, seja essa questão não apenas em sociedade, como a questão do próprio mapa natal. Muito legal. E, novamente, nós estamos falando do outro e do coletivo, né? Porque, assim, para quem, né, às vezes tem algum leigo, fala, mas, gente, como é que a astrologia ela pode me orientar? Primeiro que ela está lendo a sua natureza. Então, toda vez, eu falo que a melhor liberdade é quando nós seguimos a nossa natureza. Porque seguir a natureza, que foi como começamos o nosso papo aqui hoje, né, dessa realidade, dessa questão que somos expressão da mesma realidade. Então, a gente se perceber qual é a função, seja de planeta, seja signo, seja para entendimento, no físico, no psiquismo, no espiritual, nós estamos usando uma astrologia com discernimento. Nós estamos usando uma astrologia a serviço do homem. Nós estamos usando uma astrologia a serviço da humanidade. Agora, mas Patrícia, como que eu vou olhar Mercúrio no mapa se para um é respiratório, o outro é braço? Porque aí precisa buscar esse conhecimento dentro da astrologia, porque quando estudamos o signo de Gêmeos, quando estudamos o Mercúrio, nós estamos falando tanto de um órgão de respiração como troca, né? As mãos também e os braços, né? Eu acho muito interessante, né? Porque mãos, quando a gente usa de mãos, eu sempre falo que manipular, ele não vem no sentido de uma oitava inferior, quando você usa para a fragilidade do outro, para você manipular o próximo. Mas manipular é mãos livres para você conduzir. Que bom o dia que nós tivemos mãos livres para conduzir uma sociedade, né, vamos dizer assim, que tenha mais discernimento, gente. Acho que hoje eu estou com discernimento, que eu acho que a gente está precisando um pouco disso. Não, mas é muito legal, é um presente ouvir, E aí, muito louco. Alguém fala assim, Patrícia, já foi no médico, ele já deu o diagnóstico, para que eu vou precisar da astrologia? Sim, primeiro que, quando, né, no curso lá que eu já comentei que a gente fazemos a Gaia e a Luísa, a gente não fica falando, olha, nós vamos dar o diagnóstico. Você vai ter um caminho, com certeza. Você vai compreender aquele órgão mais fragilizado, o que eu faço com essa informação? Aí, nós sabemos que o sintoma é uma consequência. Ele é o sintoma enquanto casa 6, mas aí nós vamos buscar naquele mapa a causa. A causa no sentido de possibilitar reflexão. E tem perguntas específicas para cada enfermidade, porque tem perguntas específicas para cada planeta. Talvez, se você olhar no mapa que você tenha uma questão voltada à relação com o outro, respiratória, etc. e tal, isso está ligado, um exemplo, a Mercúrio, que nem você citou a Lua há pouco, né? Como que a mente, né, pergunta que se faz, né? Você está no atendimento e fala assim, olha, algumas reflexões. Como é que a sua mente é formada? E junto do cliente nós vamos buscar essa informação, pelo signo, caso e aspecto. Como é que você aprende? Será que o que você vai aprender nessa oitava superior ou inferior, existe um discernimento? Porque, gente, nós estamos trabalhando com uma atividade mental. As pessoas, a internet, né, vamos dizer assim, ela está ditando o caminho de todo mundo. Então, se você falar, Patrícia, a partir de hoje, você para ser uma pessoa bem informada, eu quero que você assista a todos os programas da tua vida que tem só violência. O que a minha mente vai aprender? Entende o que eu estou dizendo? Não é negar a violência. Mas já que... condicionamento, né? Isso. Condicionamento. É o condicionamento. Que cria um ciclo, né? De prisão, onde a pessoa só enxerga aquilo, né? Só percebe aquilo e cria uma bolha e acredita que só aquilo existe. Né? Isso. Esse é o perigo. Não é negação. Mas se você está condicionado a só ver aquilo, o famoso A Caverna de Platão, existe uma animaçãozinha, quem depois tiver oportunidade, olhar, tem lá na internet, tem uma animaçãozinha né, que fala da Caverna de Platão. É bem interessante, mas é um pouco isso que o Rodrigo acabou de falar. Né? Você se condicionou tanto a só ver aquilo, que na animação vocês vão ver que eles estavam acostumados a só ver a sombra, e quando eu só vejo a sombra, eu sou incapaz de ver a luz. Porque... Ô, Paty. Oi. Pode terminar. Não, é isso mesmo, eu acho que a gente tem que nos habituar a olhar esse lado também.
Você sabe que aqui, o povo que eu atendo, né, no processo da dependência química, trazendo a astrologia como instrumento de consciência, a simbologia e a interpretação do mapa, de início, ele já quebra esse paradigma, né, desse olhar adoecido para o ciclo, mesma coisa, a doença, e aí todo mundo sendo tratado igual, como se tivesse uma caixinha igual para todo mundo, né, todos adictos, todas as pessoas, e aí a astrologia vem de uma forma leve e simbólica e traz esse outro olhar, né? E é muito, muito legal e muito fácil, né? Fácil no sentido assim de é leve, né? O assunto é leve, é harmônico, né? Porque é muito de constatação, né? É muito, muito presente, né? Quando fala, isso aqui quer dizer isso, isso aqui quer dizer aquilo, e aí começa a abrir o olho para o que já estava ali, né? E não estava sendo percebido. Muito legal. Sim, e veja que interessante que você está trazendo uma situação, uma doença muito complexa, né? Quando você pega qualquer dependência química, e muito difícil. Mas eu vou dizer, Rodrigo, vi casos assim que a pessoa mesmo que não queria saber, né? Às vezes assim, não quero saber, a minha escolha é tal. Mas eu conheço, né, de alguns clientes, de literalmente, né, com esse problema de ter filhos adolescentes, muito difícil, e muitos deles conseguiram mudar essa chave. De relatos, Rodrigo, que assim, os pais falavam assim, não, já não tem mais o que fazer. Eu vou chegar um dia, eu vou receber o telefonema, a polícia batendo na minha porta que meu filho está morto. E quando esta pessoa encontra algo que eu só posso compreender como algo que essa pessoa se reconheça e que tem um apoio, sem dúvida nenhuma, porque nós sabemos que toda dependência não é simples assim, eu vou sair por conta. Não é assim que funciona e você sabe bem disso. Mas quando junto desse apoio, que eu sei que você faz um trabalho de mentoria, e juntando a astrologia com essas pessoas, eu acho isso simplesmente fantástico. Por você usar a ferramenta da astrologia numa questão e num problema tão difícil, mas que eu tenho certeza que, da mesma maneira que você já vivenciou história tristes, vamos dizer assim, com certeza você vivenciou através do teu olhar astrológico, trazendo a cura dessas pessoas. Fácil não é? Assim, não, mas é muito legal assim, que a gente está falando desse ciclo, né? E a gente está falando de que tudo vai se relacionando. Então, esse ciclo, ele causa uma cegueira, né? De vivência e tal, e como resultado ele traz adoecimento. E aí, falando do indivíduo, tem um núcleo familiar, a mãe ou o pai, dentro de um contexto repetitivo, onde eles estão brigando pelo efeito, né? Estão vivendo ali em função do efeito, né? Da dependência, do adoecimento, de todo aquele processo ruim, e eles acabam repetindo a mesma coisa e caindo no mesmo lugar sem perceber que a ação deles tem a base, né? Tem a causa, como você colocou. Então a astrologia vem e ela atravessa esse processo de negação, porque é um simbólico, então o símbolo tem esse poder de atravessar a negação, né? É fácil de ouvir, de ser colocado, e a pessoa consegue entender e mudar a causa. Entender que se ela mudar a base, ela não sofre a consequência, né? Sai do looping, né? Dessa cegueira, que é o condicionamento emocional, que muitas das vezes está ligado com a Lua, né? Pelo menos eu vejo aqui, esse condicionamento de primeira instância está feito ligado com a Lua, e existe uma sincronia, né? Não tem só o dependente, existe uma sincronia entre as pessoas envolvidas. Eu até brinquei outro dia, é como se tivesse personagens reais dando sustentação para aquela loucura acontecer, né? Aquele que é uma loucura propriamente dito, né? No contexto geral, né? E, enfim, são engrenagens, né? Do mesmo contexto. É uma arquitetura celeste, né? Quando você fala de uma engrenagem, é uma excelente arquitetura. E quando você também coloca, Rodrigo, a Lua, o quanto que não tem desses elementos inconscientes também, né? Então, trazer tudo isso que está nesse âmbito inconsciente para a consciência. E a gente percebe essa contribuição efetiva da astrologia. Para você ter uma ideia, outro dia um caso, né, de depressão, e naturalmente essa professora, durante um período ali, ela estava ali dando aula, e ela, para a criançada, e ela ficava no canto da sala e chorava, né? E aí você fala, bom, vamos investigar o que está acontecendo, porque descontrolava de uma maneira muito evidente, estava entrando num quadro depressivo. E eis que quando vai se investigar essa causa,
através, né, do que seria essa consequência, e o que está acontecendo naquele momento. Esta professora, ela sempre teve um alto grau de crítica e exigência durante toda a infância dela. O famoso o descuido, né? Não é à toa que a lua rege a infância, que é o cuidado. E se aquilo foi para um âmbito inconsciente, o que acontece? Esse gatilho vai vir no futuro, ok? Porque essas previsões, que é o tempo atuando no mapa, ele vai ativar aqueles pontos do teu mapa que nós vamos chamar de gatilho. E resultado, por que esse gatilho naquele momento? Porque nesse momento ela estava recebendo críticas muito pesadas de uma mãe. Olha que loucura. Então aquilo, né, foi um gatilho que trouxe todo aquele descuido do passado e entra num descontrole, entra num desequilíbrio tal, que o gatilho, enquanto não encara aquilo, não se tem a clareza daquilo, ok? Isso acabaria sendo um círculo vicioso. E o que eu posso dizer? Que quando essa pessoa vai buscar uma ajuda terapêutica, com essa informação do que foi esse gatilho do que o mapa traz, eu só posso entender que a astrologia está a serviço da humanidade, não ao contrário. Né? Nesse tema hoje que a gente está falando mais né, da cura, do ato de cuidar, enfim, nesse sentido. E quando eu coloquei o tema, né, Flores do Mesmo Caminho, no sentido de no mapa astral, a mesma posição indicar o adoecimento e também indicar a porta de saída desse processo adoecido, como que a gente pode simbolizar isso, assim, elucidar esse processo de ir para o mesmo caminho para encontrar essa cura, né, essa libertação, né, dessa causa? A libertação, me vem outra coisa agora, que a gente pode pensar como. Existe, dentro de umas leis herméticas, dentro do Kybalion, que chama os 7 princípios herméticos, né? E um deles se chama princípio da polaridade. E o princípio da polaridade, que vai trabalhar as oposições de signos, uma outra literatura muito interessante, está aqui, ó. Aqui, ó. Também está na mão, hein? Não é nem combinando. Né? Mas o que ele vai dizer, né, na verdade, que quando se trabalha as oposições astrológicas, em que a natureza dessa polaridade é a mesma, mas o que diferencia são as manifestações. Então, dentro desse, e vários outros ritmos, né, vários outros princípios, vamos dizer assim, porque tem ritmo, vibração e aí afora. Eu acho que quando a gente compreende essa natureza, que é própria essa questão da polaridade, que desequilibrou em algum momento, eu posso começar pensando por aí. No próprio estudo, não é a polaridade, né, que você trabalha isso em astrologia e psicologia, você trabalha isso em astrologia e saúde, você trabalha isso. Por quê? Se eu pegar aqui e falar Áries polariza com o Libra, porque o Áries seria a manifestação instintiva, ele é regido por Marte, o deus da guerra. E quem está na tua polaridade é o Libra. Né? Que fala da beleza, que fala da diplomacia. Só que eles têm manifestações distintas que vão se desequilibrar, porque um é a força instintiva e o outro é a paz. Quando se compreende efetivamente que o nome desse eixo, um dos nomes que se atribui, por exemplo, ao eixo da justiça, ok? Ali nós temos uma justa medida. Então ali eu sou capaz de alcançar equilíbrio. Nunca dizer que você fala, senhor Ariano, você por favor vai ser o diplomata da paz. Mas eu falo, senhor Ariano, usa a sua força instintiva para ir atrás dos seus ideais. Porque se você usar isso no oitavo inferior, né, corre o risco, é o povo da corte, entre aspas, assim, quando usa na inferior, todo mundo, todas as polaridades. Mas isso é só na questão da astrologia e psicologia? Não. Áries Libra são todas as funções reguladoras no corpo físico. Tudo que na fisiologia. Então você pega Áries Libra, é tudo que é regulador. Você pega Touro e Escorpião, todas as funções eliminatórias, né? Por isso que Escorpião rege o reprodutor. Então, o que eu quero dizer? Se nós temos a possibilidade de entender um conceito de forma concreta, que é mais concreto do que o corpo físico, né? Que é concreto, né? Quando você entende a função de cada órgão, de cada sistema. Então, se isso é possível dentro até dessa natureza mais concreta para buscar esse equilíbrio, que bom ponto de partida para as questões mais subjetivas.
Então, acho que é entender o que é esse ritmo, entender a vibração, entender a polaridade. Né? E, bom, na verdade, olha, o dia que nós compreendemos esses 7 princípios, vai ser uma glória. Mas é um caminho. E você sabe que eu sempre inicio esse processo de mentoria passando por essas 7 princípios, né? O mentalismo, o ritmo e a causa e efeito, e o da polaridade, né? Porque é a nossa base, né? Mas é muito legal que, assim, existe uma máxima, pelo menos daqui um pouco que eu atendo, no sentido de ter que ser, de ter que mostrar, e aí a pessoa está passando um processo difícil, ela veste uma máscara de alguém que tem que ser, de alguém que precisa mostrar, e ela esconde dela mesma essa sombra, né? Esse efeito negativo. E aí, quando eu coloquei esse processo de que a cura está no mesmo lugar da doença, eu penso sempre no sentido de eu preciso reconhecer, né? Reconhecer esse processo adoecido, para que eu consiga, através desse reconhecimento, alcançar um oitavo acima, né? Alcançar essa cura, essa liberdade, né? Sem esse reconhecimento, eu acho que a gente corre muito o risco de sair da humanidade, tem esse lance assim de passar essa imagem, né? De ter alguma coisa, ou de ter que mostrar alguma coisa, e acaba sofrendo com essas coisas inconscientes que a gente põe para debaixo do tapete, literalmente, né? Põe para debaixo do tapete e atribui ao outro, não sou eu, não fui eu, não é comigo, é o outro. E que, na verdade, a liberdade está em reconhecer a gente mesmo, né? Olhar no espelho e entender que, sim, eu tenho meu lado negativo e posso ser melhor que isso, né? Eu concordo, né, Rodrigo? Entrar em contato, né? Como alguns falam, esses demônios, né? Mas tem que ter cuidado quando a gente fala demônio, não da origem do daimon, mas enfim, vamos usar sombras, né? Entrar em contato com esse lado mais sombrio, com as nossas sombras, seja os demônios, isso requer um árduo trabalho. Não é à toa que cada planeta na astrologia ele vai exercer uma função, né? Ele tem uma função muito clara. Função vem de Fungur, né? Que quer dizer um encargo. E a partir do momento que nós vamos compreendendo todos esses arquétipos, com certeza nós vamos tendo a chance real de caminhar a caminho dessa verdade, não só o mundo dessa opinião, né? Porque o mundo da opinião está cheio, né? Mas o mundo assim de ir ao encontro de princípios e da verdade, e principalmente ele dá isso no âmbito não só coletivo, mas individual, isso é muito trabalhoso. Mas acho que é um trabalhinho de formiguinha, e que se cada um fizer a tua parte, nós vamos apagar grandes incêndios, né? Eu acho que isso é interessante também. Enfim, cada um fazendo um pouquinho, eu acho que pode colaborar para esse... Ô, Paty, aproveitando dessa, né, oportunidade de enriquecer, quando a gente coloca o lance de herança no mapa astral, né, heranças e desafios, né, a gente pode pensar no posicionamento dos planetas e nesses aspectos tensos que apresenta no mapa, relacionado a todo esse processo de uma coisa ancestral, talvez, ou de uma coisa que vá aquém desse processo, desse posicionamento, não? Sim. Tudo na astrologia, assim como nós pensamos que a astronomia que dita os posicionamentos celestes, né, porque astronomia e astrologia até século XVII andavam de mãozinhas dadas, mas enfim, quando se fala heranças, a questão é que referência que nós estamos dando para isso, porque tudo que nós falamos de mundo celeste, mecânica celeste, a gente sempre precisa de uma referência. Então eu trabalho assim, dentre os pontos que sempre foram estudados desde a antiguidade, que eram os luminares, o Sol e a Lua, até porque eram astros visíveis, porque não tinham aparelhos ópticos, ok? E sempre o olhar para o que era o ascendente que estava, né, nascendo ali no horizonte, e quais astros que alcançavam o ponto mais alto do céu, que é o meio céu. Então, quando eu entendo essa compreensão desses pontos muito importantes desde a antiguidade, que eu uso também para conformar a personalidade, nesses 4 pontos, a Lua ascendente está falando sempre de heranças. Por quê? Porque a Lua fala do passado, porque aí falamos que a Lua é o condicionamento. E o ascendente vai falar do próprio nascimento. Então, a própria Lua, por reger a infância, ok? Enquanto planeta, e o ascendente falar do teu nascimento, então nós estamos falando de heranças. Por quê? É onde você está na primeira fase de formação, né? A criança é muito mais a Lua ascendente do que o Sol e o MC dela. Porque ela está vivenciando aquela expressão, ela está intuindo com relação ao meio. E o Sol e MC seriam os desafios. Mas
Claro que vão entrar outros elementos. A quarta casa é a infância. Quando se fala, para quem trabalha a astrologia kármica, quando fala da visão reencarnacionista, vai usar o setor 12, que memória é essa que você traz, né? Ancestralidade. Então, você tem vários pontos do mapa que são muito pontuais e característicos, que vão dizer aonde que estão essas vivências passadas, esses condicionamentos, essas heranças, e aonde que eu uso como desafio, né? Quando eu falo Sol, MC, eu uso MC não só para carreira, né? Porque são valores sociais, né? Então, assim, você está usando aquele ponto do mapa também como um desafio. Então, existe sim, de uma maneira muito evidente, observar isso no mapa. E para quem atende, para quem já foi atendido por astrologia, as pessoas ficam assim, às vezes, né? Nossa, mas adivinhou? Você adivinha? Não, gente, estamos apenas lendo o céu. E você é essa realidade, né? É esse macro e o micro, né? Então, não é para ter distinção. Eu estranharia se tivesse. O dia que tiver e falar, olha, não é a mesma natureza, fala alguma coisa, saiu fora de órbita total, né? Mas você sabe que eu não me incomodo mais, assim, né? No sentido de que algumas pessoas precisam de ter essa referência nesse sentido, né? Eu lembro de uma mãe que eu estou atendendo, ela está com um caso difícil, né? O filho dela está internado, já algumas internações. Inclusive, a gente está... Porque o que eu faço, né? A gente faz primeiro uma leitura pessoal dela, no sentido de trazer essa consciência para ela, entende o ciclo dela, os planos que ela está passando, e depois, em paralelo, a gente vai trazendo um olhar com o mapa do filho dela, para que ela tenha a ferramenta para ajudar ele a ter essa consciência, né? Enquanto ele não chega, né? A gente vai indo por esse caminho. E aí ela fala assim também assim, que acertou? Eu falei, não, né? Não tô jogando nada. A gente está aqui, está estudando o jogo. Você está vendo isso aqui? Isso aqui quer dizer isso. Aí ela demora porque ela fala assim, nossa, você acertou de novo. Eu falei, não, calma. E aí depois que ficou, eu falei, acertei. Ela fala, você acertou. E aí a gente vai brincando, mas para também tornar o papo um pouco leve, né? Mas no final, esse processo ele vai se consolidando, né? É nítido, assim, como o simbolismo vai trazendo essa consciência e ela vai conseguindo enxergar de uma outra forma, né? É muito legal. Né? E se acertou, e aquilo é uma ferramenta, porque eu acho que nós, enquanto leitores, né? Por exemplo, porque a astrologia tem um poder, sim. Porque quando uma pessoa fala acertou, ok? Mas não no sentido, né? Que eu sempre falo assim, gente, não precisamos, não é no sentido de envaidecer o astrólogo. Compreender que às vezes para essa mãe, o acertou para ela é que faz um sentido e está sendo dado um caminho para ela. Né? Isso é fantástico. Né? Porque cada experiência, cada cliente, cada caso, gente, é um caso. E a gente só pode ter uma coisa com todas as pessoas que passam por nossas mãos. É respeito para essas pessoas. Sim. Por isso que eu gostei da biblioteca humana. Porque eu vi o outro, você compreender, né? Não sair julgando e não comprar pela capa. Então, isso é fascinante, porque você fala, mas isso, eu falo, Rodrigo, acho que você ficou muito feliz com isso. Por quê? Porque talvez isso seja uma parte, né, uma da sua vocação, que faz essa orientação. Então, que bom. Porque se vocação vem de vocar, que é voz do coração, que bom. Né? Que está podendo fazer trazer talvez esse reencontro. Porque, nossa, se a gente começasse a falar de tudo que a astrologia possibilita, seja na qualquer fase do desenvolvimento humano, a gente ficaria aqui umas 4 horas mais ou menos para falar da infância, né? Do que foi na adolescência, maturidade, e aí é fora. Né? Porque a astrologia é tempo, né? Então, assim, e é muito bom, eu acho que o dia que a gente usar esse... outro dia até interessante, né? Lembrei disso agora, uma pessoa falei de uma cientista, que uma tal pessoa falou, eu não gosto dela. Mas eu falei, putz, mas ela é uma pessoa muito interessante, né? Ela tem, tá agora em pauta, mas ela tem uma visão, ela esclarece com muita maestria e clareza. Aí essa pessoa falou, mas ela não gosta da astrologia. Ela fala mal da astrologia. Eu falei, gente, não tem importância, né? Não tem importância. Da mesma maneira, né, que é posição de cada um, e temos que respeitar. Tá? Mas eu também, eu falei para ela, olha, eu acho que uma questão de uma ciência também que não tenha nenhuma beleza pode ser também cruel. Né? Então, assim, já que a gente está falando da rosa, que tem o perfume e tem o espinho, né? O excesso, né? O fanatismo, muitas vezes, em que você acredita
que a tua crença, né, só pautada no que você conhece, isso é um grande equívoco. Porque existem muitas outras coisas além do que nós conhecemos. Só que eu acho que a gente devia ter um pouquinho de humildade antes de comentar, primeiro refletir e ver do que se trata, né? O vero discernimento. Mas, enfim, beleza é atemporal. Consegui ouvir, né? Consegui ouvir primeiro, né? Mas acho que eu particularmente, o que me encantou muito na astrologia e na Gaia, né, que é a referência que eu tenho, é o respeito que existe no meio, assim. Então, eu quando fui conhecer a escola, existe pessoas do rock, pessoas nerd, pessoas LGBT, e todo mundo ali e se compreendendo, se ouvindo, até nos eventos que teve, né, que eu participei, cada astrólogo colocando a sua referência, a sua percepção e a sua construção de pensamento, e todos respeitando de forma igual, na compreensão de que se cada pessoa tem o seu mapa astral e a sua individualidade, não seria diferente a gente respeitar a construção do conhecimento partindo de quem a pessoa é. Não teria como ser diferente, né? Aquilo precisava passar por esse filtro, né? E esse olhar humanista, para mim, é o que tem de mais mágico, né? De entender que não existe o normal, né? Existe a diversidade, né? Existe cada pessoa com suas contradições, suas harmonias e suas intenções. Né? É isso, né? Eu acho que a importância, né, dessa questão da diversidade, né? Que não, enfim, né? E assim, você acabou de responder claramente, cada um tem uma individualidade, porque o céu não se repete. Então é muito claro isso para um conceito. Você fala, mas por quê? Né? Porque existe algo da condição humana que é chegar a essa individualidade. E cada um vai ter um caminho dentro da sua natureza. Eu concordo com você. As pessoas falam, é normal? Eu falo, não sei o que é normal ou anormal. Eu sei dizer o que é natural ou não, pautado na natureza, na medida que eu tenho, que eu estou lendo o mapa de alguém. Porque nós lemos essa carta natal, nós lemos a natureza, e sempre, gente, não para limitar, ao contrário, vamos ampliar, vamos abrir horizontes, né? Chega de fronteira. Vamos abrir horizontes, né? Talvez seja mais interessante nesse sentido. Ô, Tati, se deixasse, eu ficaria aqui te ouvindo durante horas. Te ouvir é um presente, né? E eu já sabia disso. E eu deixo aqui, né, registrado a minha admiração e o meu respeito, né, pela forma que você coloca e por toda a sua benevolência, no sentido de essa disponibilidade de sempre, né? E eu lembro que eu te pentelei pouco, né, nas aulas, né? Pedi porco, né, italiano. E é isso, né? Queria agradecer de verdade o presente, né? De ter conhecido, né? De ter passado e ter compreendido alguma coisa. Não é pentelhação, não. Para mim é prazer. Onde tem troca, Rodrigo, para mim sempre vai ser prazer. Então, essa troca que se estabelece, quando eu iniciei aqui, falando, eu vou fazer bodas também, não sei, 28 anos é bodas do quê, mas que estou indo na parte de ensino, que é algo que eu tenho paixão, e assim como atender as pessoas, né? E já está entrando no retorno de Saturno, então toda essa troca, já que a gente falou tanto de Mercúrio, né? Mercúrio é a troca, né? E a gente fala desse Mercúrio não apenas como uma função intelectiva, né? Obtendo informação, mas muito mais do que isso, né? Uma questão do que é buscar essa formação, ok? E permitir esse caminho que não tem fim, né? Ainda bem que não tem. Não existe limite, né? Para ganhar consciência, para você aprender as coisas. Por isso que Mercúrio lhe dá a curiosidade infantil, porque é a criança aprendendo o mundo. Que nós adultos nunca percamos isso, né? Porque senão fica meio acinzentado a coisa. Mas eu te agradeço, Rodrigo, de coração, essa oportunidade de estar conversando essa noite aqui com você. E a todo mundo também que participou, né, que dispôs parte do seu tempo para trocar. Não sei se teve algumas perguntas ou não. Depois, quem quiser, só Patrícia Boni, né, que as pessoas perguntam às vezes o endereço no Insta e tal. Eu não sou muito boa nisso, não. Né, mas qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só enviar pelo Instagram e eu respondo para vocês. E queria finalizar, gente, já que iniciamos falando da flor, e eu falei da rosa, né, que ela tem a beleza e ela tem um espinho. O que eu deixo para vocês hoje, e para a gente pensar nesse momento que nós vivenciamos, que fica um pouquinho do perfume da rosa na mão de cada um de nós. E que com esse perfume, na verdade, para a gente saber lidar com os espinhos que essa vida e que essa realidade está nos trazendo hoje. Mas se a gente pensar na rosa
E o espinho é cruel mesmo, porque machuca, ele é dolorido, e nós estamos vivendo essa realidade. Mas não esquece que tem um perfume na outra mão também. Então isso é importante, então ofereço o perfume e agradeço a tua ideia das flores, Rodrigo. Muito obrigada. Beijo, Paty. Beijo. Gratidão demais estar com você, é um presente. Enriqueceu demais, vai ficar gravado, está registrado. E para mim é um troféu, né? Presente, essa troca. Gratidão demais. Eu que te agradeço a oportunidade. Beijo para você. Tchau, tchau. Até a próxima. E para quem ficou, beijo, 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 beijo. E é isso. Mais um dia.